Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Estamos aqui outra vez no Salão Nobre, desta feita com o Eduardo Barroco de Melo, deputado do Partido Socialista. Muito bem-vindo. E começamos, se calhar, antes de irmos ao seu percurso e toda a sua experiência profissional, vamos falar do que aconteceu ontem, porque para muitos portugueses foi uma novidade e, como sabem, ontem aprovámos o orçamento, no dia 26 de novembro, e mesmo o Eduardo, não estavas no plenário, estavas no gabinete pelas restrições que existem, mas como é que se viveu isto tudo aqui na Assembleia? Bem, em primeiro lugar, obviamente, quero agradecer-vos o convite para participar neste vosso projeto. Acho que é interessante e importante que as pessoas possam conhecer os deputados da Assembleia da República. Acho que esta é a primeira vez, eventualmente, que se faz um projeto, de facto, com este fôlego, para podermos conhecer aqueles que, no fundo, estão a representar a população portuguesa e, portanto, obrigado pelo convite. Acho que isto é uma iniciativa muito importante. Sobre ontem, foi um dia de alguma emoção, obviamente. Eu acho que é possível dizer isso. Acima de tudo porque na noite anterior nós tínhamos sido apanhados com uma aprovação que não contávamos, obviamente, de uma proposta que, não tendo impacto no dinheiro do orçamento, não é? Ou seja, era uma proposta que previa uma injeção do Fundo de Resolução para o novo banco no cumprimento do contrato de venda à Lone Star, mas que era feito com recursos que vinham da banca, portanto, que era capitalizado pelos restantes bancos. E, portanto, não era dinheiro do Orçamento de Estado que ia para isso, mas o impedimento dessa injeção faz com que, obviamente, nós possamos entrar em cumprimento desse contrato e isso pode ser, obviamente, lesivo para o Estado. E, portanto, foi um momento de alguma tensão, mas também que faz parte da normalidade da vida democrática e parlamentar, que é o de haver concordâncias e discordâncias e de haver momentos de maior tensão ou de menor tensão, em que cada um faz valer as suas posições e depois o resultado é o resultado, no fundo, da representação democrática eleita pelos portugueses e, portanto, temos que confiar que essa é a vontade maioritária dos portugueses, pelo menos daqueles que nas últimas eleições legislativas votaram neste sentido. Veremos se continuará a ser nas próximas eleições legislativas, que é assim que se faz a democracia, não é? As contas fazem-se no fim. E uma das coisas que também os portugueses não estavam tão habituados é todas essas conversas que por vezes existem no plenário a serem tidas entre deputados de outros partidos e faz parte do funcionamento. Sim, quer dizer, a democracia ou melhor, a democracia representativa, especialmente de base parlamentar, é um sistema que promove e que tem que promover, obviamente, o confronto político, mas também a concertação política. Isso só é possível havendo diálogo, não é? Eu acho que às vezes as pessoas, também pelo tipo de cobertura mediática que se faz, as pessoas têm tendência a achar que nós estamos aqui para dizer mal uns dos outros e para nos confrontarmos uns com os outros, mas a verdade é que a maior parte do tempo é feito de trabalho de diálogo e concertação com os deputados dos diversos partidos e, portanto, aquilo a que assistimos ontem foi, no fundo, a normalidade dos trabalhos do Parlamento, não é? Que muitas vezes não passa essa imagem nos órgãos de comunicação social, mas é isso, no fundo. E esse trabalho também se faz de reconhecimento e respeito mútuo. O que te pergunto também, sem ser da bancada do Partido Socialista, quem é que é o deputado que tu também tens uma admiração por ser um deputado exemplar? Isso é uma pergunta difícil porque são vários. Uma das pessoas que eu acho que aprendi a respeitar sempre, ainda antes de estar na Assembleia da República, pelo qual tenho um imenso respeito, de facto, que acho que é um excelente parlamentar, é o deputado António Filipe do Partido Comunista Português, por exemplo. Acho que é uma pessoa com larga experiência, obviamente, com muito conhecimento, e independentemente de podermos discordar, obviamente, de uma série de coisas, é um parlamentar que me merece muito respeito. Uma das pessoas pelas quais eu também tenho bastante respeito é o deputado Pedro Rodrigues, do PSD, com o qual tive a oportunidade de partilhar o trabalho no âmbito da Comissão do Trabalho e da Segurança Social, e que é também um deputado pelo qual eu tenho bastante respeito. Mas também há uma série de outras pessoas, por exemplo, eu tenho uma ótima relação com a deputada Ana Rita Bessa do CDS-PP também, que acho que é uma pessoa que, independentemente de estar nos antípodas daquilo que eu penso do ponto de vista político, nós temos muito caminho comum também, que conseguimos
encontrar e que eu acho que é uma pessoa ponderada e uma das pessoas com as quais se consegue, de facto, fazer trabalho conjunto. E, portanto, quer dizer, acho que já consegui dar aqui exemplos de uma ponta à outra do Parlamento. Há um grande respeito mútuo, obviamente, pelos outros deputados, independentemente de nós podermos, obviamente, ter essa discordância. Agora, indo diretamente à tua vida, ao teu percurso, e começando pelo início, tu nasceste em Gaia e cresceste em Gaia. Como é que foi toda essa vivência na infância, no período escolar? Foi uma vivência boa. Não é? Eu nasci em 88 e, portanto, a minha infância é nos anos 90. Não é? Os anos 90 são uma década interessante e estranha, do ponto de vista estético, cultural, etc. A Vila Nova de Gaia é uma cidade que tem vindo a crescer muito nos últimos anos, é de ser o maior concelho do país neste momento, e nessa fase também era uma fase de grande expansão, e portanto quando eu nasci e na minha infância havia uma certa dinâmica da cidade que se sentia de crescimento, e portanto era uma cidade que hoje em dia se calhar tem outro tipo de vivência mais centrada sobre si própria, como uma grande cidade de serviços e também, obviamente, como parte industrial e até agrícola relevante, mas era uma cidade em que sentíamos que, de facto, havia muita gente a chegar, não é? Muita gente a aparecer de novo na cidade. Isso é interessante porque ajuda, obviamente, a conhecermos pessoas diferentes, com diferentes perspectivas, com diferentes backgrounds, não é? Eu não gosto de usar estrangeirismos, mas agora também não me estava a lembrar de outra palavra. E, acima de tudo, foi uma vivência boa, porque era uma cidade, continua a ser uma cidade ótima para se viver, para se crescer. Eu passava o meu tempo a brincar na rua, basicamente. Era um miúdo relativamente rebelde, que adorava andar de bicicleta e partir pedais de bicicleta, essencialmente a fazer derrapagens, e a jogar futebol na rua. E, portanto, cresci com tudo isso, com todo o tipo de pessoas, muito tempo passado aí, não é? E em 3 localidades também diferentes. Sim, quer dizer, eu de facto sou natural de Santa Marinha e, portanto, nos meus primeiros 2 anos de vida vivi aí. Depois mudei-me para o lado, para Mafamude, que é a maior freguesia de Vila Nova de Gaia, embora mais ou menos na mesma zona, e depois mais tarde, com 13 anos talvez, é que mudei para Arcozelo. Aí para uma realidade totalmente diferente, porque saí do centro urbano de Vila Nova de Gaia para vir para uma das freguesias mais a sul do concelho, mais perto da praia também. Mas aí senti um bocadinho mais a diferença de vivência, não é? Porque já é a mesma cidade, mas com formas de vida diferentes. E isso é bom, eu acho que também me permitiu perceber a pluralidade que existe no meu concelho, isso é positivo. E estiveste em diversas escolas e depois começas a ganhar o teu gosto pela ciência e estiveste inclusivamente numa associação juvenil. Sim, eu desde muito miúdo que havia 2 coisas que eu gostava muito. Eu gostava muito de ler e gostava muito de ciência. Eu desde que me lembro queria ser cientista. E portanto isso é uma coisa sempre mais ou menos constante da minha vida. Aliás, eu costumo dizer que o meu interesse pela política e o meu interesse pela ciência são mais ou menos motivados pela mesma razão, que é como é que nós conseguimos construir comunidades melhores e como é que nós conseguimos ajudar os outros. E, portanto, de alguma maneira, sempre tive essa motivação. E a determinada altura, quando eu tinha uns 15 anos, talvez já, um amigo meu tinha conhecido essa associação, a Associação Juvenil de Ciência. É uma história curiosa, porque o meu orientador de tese de mestrado, que é meu orientador também de doutoramento, que é o professor Pedro Saraiva, que foi deputado do PSD, foi fundador da Associação Juvenil de Ciência, por acaso, e portanto acabou por haver aqui um conjunto de ligações na nossa vida que é interessante, mas na altura era a única associação, e acho que continua a ser, a única associação juvenil dedicada à promoção de ciência. Isso permitiu-me conhecer pessoas de todo o país, permitiu-me entrar em atividades diversas. Na altura nós constituímos o núcleo do Porto, que fizemos questão de mudar de nome para o núcleo do Porto de Gaia, porque éramos todos de Gaia, mas sim, foi o meu primeiro contacto com o associativismo. Já tinha tido essa oportunidade no associativismo estudantil no secundário, em que algumas vezes fui abordado para participar na Associação de Estudantes, mas não tinha, nessa altura,
não era falta de vontade, porque eu já tinha despertado desde muito novo para uma certa consciência política, mas sem querer que os meus colegas da altura me levassem a mal, achava que havia alguma imaturidade na forma como se fazia o associativismo nessa altura, e portanto acabei por não fazer isso, e portanto o meu contacto de facto com o associativismo é com o associativismo juvenil e com a ciência, sim. Esta piada por tu disseste esta questão de serem de Gaia e terem que ter Gaia no nome. Sim. Achas que ainda há alguma disputa entre Gaia e Porto saudável? Não acho que seja uma questão de... No Porto dizem muito que abaixo do Douro são todos mouros, incluindo Gaia. Não, vamos lá ver. Do ponto de vista histórico, o Porto cresce à sombra de Gaia, no sentido em que Vila Nova de Gaia era a zona onde havia as quintas e, portanto, onde havia produção agrícola. E o Porto era a zona onde se fazia o comércio, essencialmente. Por isso é que hoje em dia nós dizemos que é o vinho do Porto, apesar de ser armazenado em Gaia, não é? Portanto, o comércio fazia-se a partir do Porto, mas a produção era feita a partir de Gaia. E, portanto, há uma simbiose grande entre as duas cidades, não acho que haja esse tipo de disputa. Agora, nós fizemos isso não por uma questão como é que eu ia dizer, de conflito, por assim dizer, ou de disputa com o Porto, mas porque temos orgulho na nossa cidade e acho que isso é importante, não é? E quando é que percebeste que Bioquímica era o curso que querias tirar? Ora bem, eu costumo dizer que um dos livros mais marcantes da minha vida, não é o mais marcante, porque os outros são marcantes por outras razões, mas um dos livros mais marcantes da minha vida foi um livro que eu agora não me recordo exatamente do nome, mas era um livro pequenino, que era meio cartoon, mas de divulgação de ciência, que há de ser de alguns do início dos anos 90, e que era um livro de genética para crianças. E sempre fui muito atraído pela biologia molecular, exatamente desde aí. Depois houve uma altura, que eu também cresci nessa fase, que é quando apareceu as séries do CSI, toda a gente descobriu a genética e toda a gente queria ir para a polícia científica, que é uma coisa que obviamente é um disparate, que a maior parte das pessoas achava que ir para a polícia técnica ou ir para a polícia científica é fazer aquilo que se via na televisão. E houve aí um boom da genética nessa altura. Mas eu tive esse interesse desde antes exatamente por causa desse livro. E, como quase tudo na minha vida, fui lendo sobre isso, não é? E, portanto, percebi que queria fazer investigação na minha vida e que o melhor curso para fazer investigação nas ciências da vida era Bioquímica. Depois reforcei isso numa visita de estudo à Universidade do Porto, em que tivemos a oportunidade de visitar alguns laboratórios, de falar com algumas pessoas de diversos cursos. E, de facto, desde muito cedo, eu percebi que queria ser cientista e para aí desde os meus 13 anos queria fazer bioquímica, porque era a investigação em genética aquilo que eu queria fazer. Depois no mestrado tu tens uma tese sobre bioempreendedorismo. O que é muito sucintamente, o que é esta realidade? Eu fiz uma tese em bioempreendedorismo por entender que há duas coisas que são fundamentais na ciência. A primeira é a ciência fundamental e, portanto, é relevante que nós tenhamos espaço para que as pessoas possam fazer investigação sem terem a pressão do qual é o proveito económico que vamos tirar daqui. E depois há uma parte relevante que é a aplicação da ciência. O bioempreendedorismo não surge por eu ter um particular interesse na monetização do conhecimento, por assim dizer, mas essencialmente por aquilo que eu estava a dizer há bocado, que é o interesse da ciência é também o interesse de como é que se pode provocar mudança e, portanto, como é que se pode, de alguma forma, ajudar as pessoas através da ciência a construir melhores comunidades. E para isso nós precisamos de estruturas que possam trazer produtos e serviços que possam ajudar as pessoas a isso. E, portanto, a minha preocupação com o bioempreendedorismo era exatamente perceber como é que podíamos contribuir para algum desfazamento que existe entre a investigação fundamental e a investigação aplicada. Especialmente as ciências da vida, porque têm muitas particularidades, enfim, não quero ser maçador, mas têm muitas particularidades do ponto de vista do tipo de investimento que necessitam, a duração do investimento, isso tem impactos da forma também como se gerem esse tipo de projetos empresariais e, portanto, isso suscitou-me esse interesse. E também fiz isso de forma mais ou menos cruzada com o meu interesse na educação, não é? Porque uma das coisas que me preocupava na altura, eu acabei por não ir depois por motivos administrativos, mas eu estava para fazer a minha tese de mestrado inicialmente com o Instituto Karolinska na Suécia, que é uma das melhores universidades do mundo dentro desta área de ciências da vida,
e eles tinham um programa de bioempreendedorismo de mestrado que estava a tentar perceber se aquilo era de facto útil para as pessoas. E essa é uma questão também que para mim é relevante, que é perceber que tipo de resultados é que nós obtemos, não é? E, portanto, era interessante poder avaliar se nós podíamos criar programas de formação, de educação formal, não que estimulassem as pessoas para fazer empresas, porque isso é uma coisa que as pessoas ou querem fazer ou não querem fazer, acho que não é esse o objetivo da educação formal, mas que, querendo fazê-lo, que ferramentas é que precisavam de ter para ter algum sucesso nisso. E, portanto, eu fui tentando fazer isto para perceber que tipo de competências é que eram necessárias para construir programas de educação formal que pudessem chegar a este objetivo. Todo o teu estudo no ensino superior é feito em Coimbra, a cidade dos estudantes, a cidade da Velha Cabra, do movimento estudantil, e o seu expoente é a Associação Académica de Coimbra. E tu desempenhaste lá várias funções, inclusive a de presidente. O que é que te marcou mais nesse período todo? Isso é muito difícil porque há muitos momentos marcantes da minha vida em Coimbra. Obviamente há um momento que me marca muito como dirigente associativo, que foi há 10 anos atrás, foi a manifestação de 17 de novembro de 2010, em que nós fizemos uma manifestação estudantil desde 1994 e trouxemos mais de 6 mil estudantes de Coimbra para aqui. Numa altura em que isso teve muito impacto, porque estávamos no início da crise financeira internacional, porque havia restrições do ponto de vista dos apoios da ação social. O Decreto-Lei 70 de 2010 veio regular as prestações sociais, incluía as bolsas de estudo, e significava que milhares de pessoas deixavam de estar abrangidas por bolsa de estudo. E, portanto, esse momento, esse dia em concreto e todo esse processo que o antecedeu de mobilização e depois de conquista, porque de facto conseguimos que as bolsas saíssem desse decreto, foi muito importante para mim, e, portanto, esse terá sido eventualmente o dia mais marcante da minha vida, dentro da Associação Académica de Coimbra, ou eventualmente o dia em que nós saímos daqui da Assembleia da República com essa primeira votação confirmada. Portanto, saber que nós íamos conseguir resolver este problema. O dia da minha eleição é obviamente importante, porque eu costumo dizer que se não fizer mais nada da minha vida, posso sempre orgulhar-me de ter sido Presidente da Académica, e isso é para mim muito importante. Mas temos uma série de outras coisas também acho muito giras. Uma das coisas que fizemos nesse momento, e que foi muito marcante para mim também, porque vinha ainda um bocado dentro do seguimento que tínhamos feito com a manifestação de 17 de novembro, mas ainda na pressão pública que andávamos a fazer sobre a Assembleia da República para poder viabilizar esta proposta, foi no Dia do Estudante. Portanto, em março de 2011, em que nós decidimos fazer uma greve geral às aulas. Foi um processo difícil, longo, em que nós conseguimos que houvesse uma paralisação praticamente 100% da Universidade de Coimbra. Não chegou a uma centena de alunos a ter aulas nesse dia, que foram umas aulas de mestrado, em que houve 2 ou 3 turmas em que tiveram aulas, mas de resto todas as aulas pararam na Universidade de Coimbra. E mais do que isso, nós conseguimos juntar as pessoas num grande momento de mobilização também em Coimbra. Portanto, conseguimos essa solidariedade dos estudantes e conseguimos fazer algumas coisas que não se faziam há muito tempo. A Associação Académica de Coimbra tem, para além dos seus núcleos estudantes, tem secções culturais e desportivas. Essa ligação política entre as causas dos estudantes, o desporto e a cultura sempre fizeram parte do passado da Académica. Era uma coisa que estava relativamente desligada até essa altura, nos anos mais recentes, antes de eu entrar na universidade, e nós conseguimos criar momentos de diálogo, um bocado como o microfone aberto, com estudantes, mas também com os membros das secções culturais e desportivas, muitos deles que são sócios da Académica, como sócios seccionistas já não são estudantes, e que se disponibilizaram durante esse dia a ir participar, no fundo, no protesto dos estudantes também. E fizemos uma grande Assembleia Magna também no Teatro Académico Gil Vicente, e portanto todo esse dia também foi um dia de grande emoção, porque foi um momento de grande mobilização em que de facto se sentiu a força dos estudantes. Aquilo que eu mais levo de Coimbra é de facto a capacidade de organização coletiva dos estudantes e essa força comum, não é? É um bocadinho, não como dizia o Zeca, da formiguinha no carreiro que vai em sentido contrário, ali vamos todos no mesmo caminho, pode ser o sentido contrário em relação às imposições que nos querem fazer, mas nós somos várias formiguinhas no carreiro e ir no caminho certo. E quando estavas daquele lado, aqui bem perto, a 50 metros, nas escadarias da Assembleia, nas várias manifestações, sentias já a vontade de algum dia estar cá dentro e ser parte do poder legislativo? Olha, eu
Eu costumo dizer que, em primeiro lugar, não se faz política, ou pelo menos eu não entendo isso dessa forma, não se faz política a pensar em objetivos concretos sobre nós próprios. Ou seja, fazer política não é uma carreira e, portanto, eu não fiz a minha vida e não faço a minha vida a pensar que quero fazer X, Y e Z porque isso é o meu projeto de vida pessoal. Mas há uma coisa que eu digo sempre, eu não conseguia deixar, nós temos a mania de distinguir as pessoas entre os políticos e os que não são políticos. Políticos somos todos, os políticos, lá está, como não são uma carreira, são pessoas como nós, e portanto são pessoas que exercem num determinado momento cargos públicos, mas políticos somos todos, portanto certamente que eu não deixaria de ser político e acima de tudo não deixaria de ter atividade política, seja ela como fosse. Isso não tem necessariamente de ser atividade política enquadrada nos partidos políticos, obviamente. E, portanto, desse ponto de vista, acho que desde há muitos anos que eu nunca deixei de achar que a minha vida seria uma vida em parte dedicada a fazer política, não é? Agora, não tendo propriamente o objetivo de fazer X, Y e Z, porque isso é um objetivo pessoal e não é isso que mais me motiva, também acho, obviamente, e isso é normal, que a conquista do poder, por assim dizer, é necessária para provocar mudanças. E, portanto, não tenho necessariamente de ser eu, Eduardo, não é? A ser deputado, a ser isto, a ser aquilo, mas é importante que se criem condições para que projetos políticos concretos possam conquistar o poder e possam implementar-se. E, desse ponto de vista, eu não me furto a qualquer responsabilidade que possa acontecer. Portanto, nesse momento não pensava nisso dessa forma, mas também como nessa altura, ou como hoje, não rejeito qualquer responsabilidade, desde que possa defender as ideias em que acredito. Então vamos avançar agora para a nossa secção de perguntas do público, e temos aqui duas questões interessantes de dois dos nossos seguidores, o Pedro Taborda e o André Batista. O Pedro pergunta como melhorar as condições de trabalho dos bolseiros em Portugal. Bem, eu diria que a primeira parte é percebermos, eu acho que esse esforço tem vindo a ser feito pelo Governo ao longo dos últimos 5 anos, embora não seja um esforço completo, acho que é preciso fazer esse reconhecimento, de que as bolsas têm que servir essencialmente para formação. E nós continuamos a ter ciência feita à base de bolsas que não são de formação. Pronto. É óbvio que o sistema científico internacional também está bem montado em bolsas de investigação, mas as bolsas de investigação que financiam projetos concretos não significam necessariamente, eu acho que esse é um paradigma que nós temos que alterar, não significam necessariamente que os trabalhadores científicos estejam dependentes dessas bolsas de financiamento de projetos. Ou seja, um investigador que está numa universidade e que pode estar a trabalhar num determinado projeto não deixa de ser útil porque acabou um determinado projeto científico e vai ter que abrir outro, não é? E nós, infelizmente na ciência, continuamos a ter um sistema em que permitimos que as pessoas passem períodos em que estão a trabalhar sem receber ou que deixam de trabalhar, em vez de valorizarmos os nossos investigadores. Eu gosto do sistema francês. No sistema francês os investigadores têm contrato com o Ministério da Ciência, o equivalente, não é exatamente com o Ministério, é com o CNRS, que é basicamente como uma nossa FCT, mas em que de facto isso permite dar estabilidade. Eu acho, portanto, a resposta mais curta é acabando com as bolsas, não é? Ou limitando as bolsas a determinados objetivos concretos, que são de formação, que não são de trabalho. Pergunta do André é, tirando a pandemia, qual é o maior problema de Portugal? O maior problema de Portugal, isso é muito difícil de dizer, porque eu acho que nós temos, e é preciso dizer isso, temos uma evolução fantástica enquanto país no nosso tempo de democracia. Acho que valorizamos muito pouco a evolução que o nosso país fez do oscurantismo em que estava até 74 para os dias de hoje, mas continuamos a ter muitos problemas, obviamente. Para mim, o principal problema, e é por isso também que sou socialista, continua a ser a injustiça.
A injustiça entendida no sentido lato, portanto, nos vários sentidos que a palavra compreende, não é? Eu acho que o socialismo é sempre a busca pela justiça social, pela justiça económica, etc., pela possibilidade de desenvolvimento das pessoas livres, e, portanto, esse continua a ser o grande problema de Portugal e não só. Agora vamos avançar para a segunda parte da nossa entrevista, a tal parte mais dinâmica. Sim. E a primeira pergunta que te faço é: qual é, no teu entender, a maior gordura do Estado? Essa é uma boa pergunta, que eu não sei se consigo responder assim. Eu acho que o Estado não tem grandes gorduras, pelo contrário, eu acho que nós precisamos de um Estado mais forte. E temos permitido ao Estado ingerir tão poucas calorias que ele está magrinho. E, portanto, a maior gordura é muito difícil. Acho que, eventualmente, a maior despesa que nós temos, que não deveríamos ter neste momento, foi a reparar, obviamente, as falhas do sistema financeiro na última crise internacional, e essa, eventualmente, é a maior gordura que temos. Agora passamos por uma parte de escolha, e a primeira escolha que te proponho, como sempre, é entre humildade e ambição. Ambição. Cães ou gatos? Cães. Obama ou Kennedy? Kennedy. Rui Veloso ou Ornatos Violeta? Ornatos Violeta. Hollande ou Macron? Entre o mau e o péssimo, Hollande. Sagres ou Superboc? A Superboc, sempre. Visionário ou Visionário? Visionário. O que é mais importante que a ciência? O amor. Galerias ou tapas? Galerias. Éder ou Salvador Sobral? Salvador Sobral. Michael Jordan ou Kobe? Michael Jordan, sem dúvida. Centro-esquerda ou esquerda? Esquerda. Serralves ou Gulbenkian? Serralves. Maradona ou Eusébio? Maradona. 230 ou 180? 230, sem dúvida. Qual é que é aquela figura histórica que te inspira mais? Quando era miúdo, quem me inspirava mais era o Thomas Edison. Pela capacidade de inventar, não é? Inventar soluções. Um bocado como já dissemos, a ciência ao serviço das pessoas. E, portanto, essa é provavelmente a pessoa que me inspira mais. A minha referência principal, não sei se é a pessoa que mais me inspira, mas a minha referência principal é o Edward Bernstein, que é, no fundo, o fundador da social-democracia, e em que me desperta para a possibilidade de um socialismo que não é revolucionário, que é um socialismo reformista, dentro de um quadro de uma democracia representativa, democrática, liberal, por assim dizer, que é aquilo em que eu acredito. E, portanto, eventualmente, essa pode ser a minha maior inspiração. E se pudesse escolher alguém para convidares para almoçar e teres um almoço privado com essa pessoa, quem é que seria? Uma pessoa com quem nunca tenhas almoçado? E já agora, qual é que seria o prato principal desse jantar ou almoço? Essa parte é a parte fácil, que é a francesinha. Em que sítio do Porto? Ou de Gaia? Pois, exatamente. Eu se calhar diria em Gaia. Em Gaia? No Lucanda, eventualmente. Mas figura é difícil, porque há figuras para todos os gostos, não é? Uma pessoa com a qual eu gostava muito de almoçar um dia era o Noam Chomsky, por exemplo. Mas também gostava muito, por exemplo, isso é uma admiração académica que eu tenho também, de almoçar com a Mariana Mazzucato, que eu acho que podia ser muito interessante, exatamente porque eu partilho muitas ideias dela e absorvo muito o meu trabalho académico também no trabalho dela. Por outro lado, se formos para coisas totalmente distintas, não pensando se calhar nessa questão mais intelectual, o Michael Jordan. E no mundo musical, quem é que tu gostas mais de ouvir? No mundo musical, infelizmente não podia almoçar com essa pessoa, que era o Jim Morrison. A minha banda preferida são os Doors, obviamente, sem dúvida. Mas eu tenho um gosto musical muito eclético e, portanto, enfim, eu tanto vou, sei lá, da música jazz para uma música mais new metal, por exemplo, foi uma coisa com a qual eu cresci a minha geração, ou não sei, quer dizer, gosto de estilos muito diferentes. Gosto muito de hip hop, por exemplo, também. Gosto muito de quase tudo, desde que seja boa música. Gosto muito de música erudita também, portanto, enfim. E de filmes, alguma preferência especial?
De filmes tenho algumas preferências. Eu acho que, não direi um filme propriamente, porque não é um filme, mas adoro Star Wars. Aliás, como mais que vocês podem ver ali na minha mochila no computador. Adoro Star Wars e, portanto, acho que isso está no topo, assim como os Sopranos também. Especialmente os primeiros 2 filmes. O terceiro filme não é um filme tão bom, mas são os 2 as minhas preferências em termos de filmes. Qual é aquele país que tu nunca visitaste e gostarias de visitar? Islândia. Islândia? Alguma razão especial? Não. Reykjavik só, ilha toda? Não, gostava de visitar por todo lado. A minha viagem de sonho não era aí. A minha viagem de sonho era um bocado fazer aquele percurso que o Che Guevara fez e que fez despertar para o socialismo, que era fazer a América do Sul de mota. Essa era a minha viagem de sonho. E sinto uma grande proximidade e um certo interesse também com a política sul-americana. Mas gostava muito de ver a Islândia, porque acho que é um país lindíssimo e, portanto, tenho esse sonho, como tenho o sonho de ver outros países também, como é óbvio, mas sim. No caso de Serviços de Portugal, no Executivo, qual é que achas que seria o Ministério que terias mais competências e terias mais à vontade para desempenhar funções? Isso é uma pergunta difícil de responder por uma razão que eu acho que é importante também desconstruir. Nós temos uma certa tendência a olhar para as competências que um governante deve ter como competências técnicas. Isso não é verdade. As competências de um político devem ser competências políticas. E, portanto, isso significa que a principal coisa que é preciso fazer quando se exerce uma função pública é saber ouvir informação, recolher informação e tomar decisões com base nessa informação. Isso é um bocadinho aquilo que se faz na ciência também, obviamente com outras diferenças, que é aí que temos que nós procurar informação. E, portanto, eu não consigo dizer esta área ou esta ou aquela área são as áreas que fazem mais sentido para mim. É óbvio que eu me sinto mais ligado às áreas de educação, principalmente ao ensino superior e às áreas de economia. Mas mais do que isso, também depende do que tipo de projeto. Era para fazer o quê? Qual era o programa para se defender? E, portanto, dependendo dessas coisas, depende da adequação, não é? Ou seja, vamos imaginar, eu gosto do ambiente, por exemplo, desde miúdo tenho uma consciência ambiental forte e, portanto, é uma área que me interessa. Se fosse para ser Ministro do Ambiente num governo que quisesse defender, por exemplo, a exploração de petróleo em Portugal, se calhar não seria a pessoa mais indicada, mas dependendo se fosse um programa diferente, se calhar podia ser a pessoa indicada para isso, porque eu acho que um político tem que ter, lá está, para além dessa capacidade de tomar decisões mediante a informação que recebe, tem que ter também coragem política. E isso acho que são as coisas mais importantes para um governante, para um deputado também. E, portanto, depende sempre muito do contexto, não há uma resposta única. Tu falaste então que a política vai além das competências técnicas. Tu sentes que na política e no mundo também dos partidos e dos órgãos de soberania ainda está tudo muito concentrado em formação jurídica, ter por base a licenciatura em Direito, ou já se começa a discutir? Hoje em dia acho que isso já não acontece tanto, não é? Infelizmente os bioquímicos estão a começar a ter uma influência maior. Já temos algumas pessoas na Assembleia da República e no Governo, mas fora da brincadeira, eu consigo perceber que há um conjunto de formações que sejam tendencialmente que permitam alguma facilidade no exercício das funções públicas. Eu consigo perceber que um jurista, por exemplo, esteja mais habituado a lidar com legislação, a pesquisar legislação, a perceber os mecanismos do funcionamento do sistema legislativo português e que isso facilite a sua tarefa como deputado ou como governante. Mas a função de um político não é de facto ser um técnico, não é? E, portanto, acho que é importante, e isso tem acontecido, tem havido essa diversificação, felizmente, é importante que as pessoas percebam que as competências técnicas são importantes no apoio à decisão, mas a decisão é o cerne da atividade política. E, portanto, sendo o cerne da atividade política, a competência de, por um lado, perceber o que é politicamente importante e o que é politicamente adequado dentro do projeto político que nós defendemos. E depois, por outro lado, a coragem para defender essas decisões ou essas opiniões, independentemente de elas passarem ou não passarem num determinado momento, e, portanto, de resistir muitas vezes à pressão contrária
para podermos, de facto, manter as nossas opiniões, é muito mais importante do que saber se um jurista podia mais facilmente ir ao site do Parlamento e descobrir que decreto-lei é que está relacionado com o quê, para eu poder fazer uma proposta de lei, por exemplo. Não é? Mas nessa concentração que por vezes existe no mundo do direito, não será também uma falta de abrangência de... Ok, são só pessoas especializadas em direito e ministérios que têm sempre a ligação ao direito, mas não só... Mas por isso mesmo é que eu acho que é importante que as pessoas tenham, acima de tudo, outro tipo de perspectivas. Repara, uma das coisas que se coloca muitas vezes é essa questão da formação como uma certa exigência, não é? Isso acontece muito a deputados como eu, que são mais novos e, portanto, têm um percurso profissional mais reduzido e que as pessoas lá fora dizem mas estes tipos foram para lá e são muito novos e não sei o quê e não têm não sei quanta experiência e blá, blá, blá. E eu consigo perceber isso, mas isso tem dois problemas. Em primeiro lugar, é porque esquece que há uma importância grande também nas representações que se tem no Parlamento, porque o Parlamento tem que ser um reflexo da sociedade e nós não podemos excluir franjas da sociedade, nem podemos, que eu acho que isso é muito errado, ter a ideia de que o Parlamento é uma elite das pessoas em Portugal. Um sistema democrático, um sistema político em que nós somos governados por uma elite não é um sistema democrático, nem é um sistema que responde às necessidades das pessoas. E depois, por outro lado, aquilo que eu acho que é mais importante, mais do que essas competências, é de facto nós conseguirmos ouvir a sociedade, ouvir as suas dificuldades, perceber as suas dificuldades. De que é que me adianta ter o melhor especialista do mundo em, sei lá, numa área qualquer, por exemplo? De que é que me adianta ter o melhor engenheiro agrónomo do mundo a trabalhar, por exemplo, na Comissão da Agricultura, se ele não for capaz de perceber quais são as dificuldades que os agricultores sentem no terreno? E, portanto, essas competências são competências sociais, mas também são competências de... Ou seja, o político, acima de tudo, ou aquele que exerce funções políticas, mais do que ser um técnico, ser um especialista, tem que ser um generalista. E ser um bom jornalista não é fácil. Ou seja, poder distinguir no meio da informação o que é mais relevante, poder compreender, relacionar coisas que à partida não estão diretamente relacionadas, portanto conseguir relacionar a informação de diversas proveniências para poder construir soluções e construir opiniões sobre isso. Isso é muito mais relevante do que ser um ótimo especialista, porque um ótimo especialista pode ser muito útil se tiver todas as outras competências agregadas, obviamente. Mas se não as tiver, não é isso que vai fazer dessa pessoa um bom representante político. Avançamos agora para o nosso segmento de palavras soltas e peço que me digas o que é que vem à cabeça quando mencionar estas palavras. A primeira que escolhi é exatamente educação. Educação lembra-me essencialmente justiça. Eutanásia. Direito. Touradas. Não. Novo banco. Mau banco. Capa negra. Francinha. Precariedade. Precariedade lembra-me geração, porque é um problema da minha geração, essencialmente. Jovens. Esperança. Idosos. Respeito. Saudade. Coimbra. Velha cabra. Memórias. Regionalização. Para ontem. Sistema eleitoral. Pequenas melhorias. Futuro. Futuro somos nós. E falámos que não chegámos a abordar que também trabalhaste em Gaia como técnico superior e podemos falar disso Sim. agora. Tu vês a política como uma missão e significa-te que também voltarás também ao mundo profissional fora da vida partidária. Vês-te nas mesmas funções, vês-te nesse tipo de trabalho, é o que te faz realizar mais? Repara, essa experiência foi a minha primeira experiência profissional e foi uma experiência que resultou muito daquilo que eu tinha feito como dirigente associativo, porque dentro de um projeto, de um CLDS, portanto, um projeto numa EPSS destinado a determinadas populações alvo desfavorecidas, havia necessidade, dentro dos eixos do projeto,
de ter pessoas que trabalhassem organizações não comunitárias, associações de moradores, associações juvenis, associações temáticas, e, portanto, alguém que pudesse prestar apoio, que pudesse ajudar a organizar sessões de formação, mas também que pudesse trabalhar com desempregados de longa duração, mais jovens, nas temáticas do empreendedorismo. Portanto, essa foi a razão pela qual eu comecei a fazer isso. Aprendi muito, essencialmente por trabalhar com populações com carências económicas e sociais, aprendi muito sobre as dificuldades das pessoas, aprendi muito sobre a organização do Estado na resposta a essas coisas e na organização das respostas privadas, das respostas sociais privadas a esse tipo de problemas. E são experiências que são úteis para mim, para o trabalho que eu faço neste momento. Não sei se voltarei a essas funções, porque a minha vida, tanto foi noutro sentido, e eu imagino-me mais facilmente a retornar a fazer vida como investigador do que a fazer isso eventualmente, porque acho que é aí que eu posso contribuir. Ou a trabalhar noutras áreas, não sei. Eu não tenho, se calhar mal, mas não... Eu tenho objetivos na minha vida, obviamente, que vou gostando de atingir, não naquela perspectiva que nós estávamos a dizer, mas de coisas que eu quero fazer, que me apetece fazer, que eu gosto de fazer. Essa experiência foi uma experiência boa exatamente porque eu, nessa altura, achei que precisava de estar em contacto com esse tipo de mundo para perceber também de que forma é que eu podia ajudar, e senti uma grande motivação para fazer isso, ainda hoje em dia. Mas eu não sei exatamente o que é que vou fazer quando sair daqui, ou seja, nós quando assumimos funções públicas temos sempre essa certeza, ou temos uma carreira profissional que conseguimos manter ao mesmo tempo, não é o meu caso, estou em exclusividade de funções, ou então, se tivermos um emprego garantido, eventualmente se formos ou funcionários públicos, ou se formos funcionários numa empresa que de facto nos garanta que depois dessa atividade, nós podemos retornar, nós vivemos sempre com incerteza do que é que vamos fazer no dia a seguir. Mas eu também sou novo e, portanto, também não estou muito preocupado com isso. Quero, acima de tudo, fazer alguma coisa que possa, porque é isso que me motiva, de facto, na vida, como disse, ajudar as pessoas, das diversas formas. E, portanto, se isso acontecer, estarei feliz. Se puderes resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhes? Bravura. E para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar aos portugueses? Eu, acima de tudo, queria dizer aos portugueses que é importante que valorizem a democracia. Eu acho que isso é o mais importante. Nós assistimos há 10 anos à crise financeira internacional ao aumento de movimentos populistas, extremistas, de um grande recrudescimento da extrema-direita, especialmente fora de Portugal. Isso aconteceu com o aumento de votação da Liga Norte em Itália, com a Aurora Dourada na Grécia, com o aparecimento do Vox em Espanha. Isso era uma coisa que nós achávamos que era algo que não aconteceria em Portugal. Começamos a perceber agora que nós temos esse efeito mais tardio, mas que temos o mesmo efeito. Aquilo que me preocupa mais hoje em dia é a possibilidade de nós vermos o sistema democrático esfarelar. E não gostava que a minha geração tivesse que lutar pela mesma que os meus avós teve que lutar. E, portanto, a mensagem que eu posso deixar, que acho que é o mais relevante, acho que esse é o maior desafio. Com todos os outros nós temos hoje em dia, uma pandemia, uma crise económica e social, etc., brutal, mas o maior desafio que nós temos hoje em dia é a preservação da democracia, e eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar, é preservem, valorizem a democracia, e o vosso projeto, felizmente, também ajuda a contribuir para isso. Eduardo, muito obrigado pela tua entrevista. Ora, obrigado eu. E nós voltaremos aqui com mais entrevistas aqui no Palácio de São Bento. Sejam críticos, chateiem-nos. Nós precisamos disso para crescer. Por isso, contamos com a vossa ajuda e com o vosso precioso feedback. Muito obrigado a todos. E terminamos.